Você chegou no Tônicas com Limão, um videocast com um toque de acidez. E orgulhosamente servido por duas sapatônicas. Vinhetinha musical com sons de copos, vidro, gelo, latinha Baby Black. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria e de noite é João. É Maria também. De noite tem que ser Maria também. Episódio novo, Tônicas com Limão, no YouTube e no Spotify, às 9 da manhã. Horário que você vai para o seu trabalho, para a sua academia, para o seu curso de inglês. Exato. Então, terça-feira são os nossos episódios completos e às quintas-feiras, Conselhos Ácidos, nosso novo quadro no Instagram e TikTok, que tá bombando, diga-se de passagem. E qual é o tema da gente hoje? E hoje a gente vai aproveitar o mês da visibilidade lésbica para falar de quê? De história lésbica? Não, a gente vai falar de heteronormatividades. Aqui assombra lésbicas. Assombra. A história de hoje é da nossa amiga Roberta. Ai, Roberta é muito nome de sapatão. Eu tenho algumas amigas Roberta Sapatão. Não? Eu conheço Roberta e Sapatão. É. Conheço. Qual o nome mais sapatão que tu acha que tem? Bruna. Bruna? Bruna é muito sapatão. Achei que tu ia puxar uma Ana Carolina. Ana Carolina também. Menina, quantidade de Carol que eu já namorei. É? Ou que eu me relacionei, assim. Bruna. Eu Tu acho... acha Yasmin nome de sapatão? Acho. Eu acho Acho. nome de princesa da Disney. Acho nada a ver. Yasmin, Ai, vem cá, Yasmin com a mamãe. Ai, não sei. E Não Karen? acho nome. Karen é nome de racista americana, né? Uma pena. as Karens. Ai, que legal. História da Roberta. Armário de vidro. Oi, meninas. Quis mandar essa história porque até hoje eu fico pensando se vivi um caso clássico de heteronormatividade compulsória. Há quase 2 anos eu entrei num curso de inglês e me apaixonei pela professora, que Clássico. também era coordenadora do curso. Clássico. Ela era mais velha que eu, ela era reservada e aos poucos foi me dando abertura pra gente conversar. Sapatão já deve ter se iludido aí, né? Em determinado momento, ela deu a entender que também se interessava por mulheres. Deu a entender, mas ela falou que deu a entender. Que Deu a me pega. entender. Eu amo que vocês não dão detalhe, né? Quando é assim, deu a entender como? Você era uma unha que estava cortada, era um anel de coquinho, era o quê? Eu já estava completamente apaixonada quando num dia ela chegou no curso com roupa de malhar para trocar de roupa. Quando vi aquelas costas malhadas, perdi totalmente as estribeiras. Fui tentar chegar perto, me atrapalhei inteira e acabei soltando: nossa, você é muito gostosa. O pensamento intrusivo todinho. Eu admito. Foi tosco, impulsivo e completamente sem filtro. Como seria você é muito gostosa em inglês? Roberta? Não aprendeu, né? Sua safada. Tava prestando atenção na professora. Não aprendeu. Ela riu, disse pra eu tomar juízo e que eu não tinha nenhuma chance. Fiquei sem graça, pedi desculpas e fui embora. Fofa. Deu um... Riu, né? Pelo menos. Achei que aquele assunto tinha acabado, mas algum tempo depois, ela me chamou pra dizer que eu tinha sido desrespeitosa, que eu estava sendo inconveniente e que ela não queria mais nenhum tipo de contato comigo. Ela nem me deixou responder. Gente... Amada. Respeitei completamente, mudei meus horários e passei a evitar qualquer contato e nunca mais puxei conversa. Só que ela parecia não conseguir fazer o mesmo. Ela começou a falar de mim para as outras pessoas do curso, dizia que eu estava seguindo ela, que eu fazia amizades para provocar ciúmes nela e fazia questão de repetir para quem quisesse ouvir alto que gostava de homens. Gente, necessidade de autoafirmação, né? Precisa ficar. Já passou, amiga. Ninguém ia nem saber o que tu tá falando aí. Autoafirmation. Mesmo sem qualquer contato da minha parte, ela continuava comentando sobre mim. O auge foi quando ela descobriu por terceiros que eu estava namorando outra mulher. Segundo alguns conhecidos, ela ficou irritada e respondeu que isso era mentira. Que eu tinha inventado aquela namorada e que ela, na verdade, era minha namorada imaginária. Amada, o complexo de sol, my son. Até hoje, eu estudo no mesmo lugar. Nunca mais falei com ela, não olho, não cumprimento e sigo a minha vida. Mas pelo que me contam, ela continua falando de mim.
Gente, mas tem uma obsessão aí, um pouco, Tem. um cisma, um vício aí. Meninas, minha dúvida nem é se ela gostava de mim. A questão é outra. Vocês acham que isso pode ser um caso de heteronormatividade da parte dela de ficar se reafirmando? De alguém que não conseguiu lidar com o fato de outra mulher demonstrar interesse e transformou essa situação numa narrativa para reafirmar o tempo todo essa imagem heterossexual dela? Conto com a ajuda de vocês. Cara, não dá pra dizer o que deve ser, porque parece muitas coisas. Óbvio que no primeiro momento parece que essa teacher Teacher? me liga que eu tô querendo até aprender uns inglês. Que essa teacher aí, ela tem questões com ser confundida com a mulher lésbica. Isso deve ser algum histórico. Sabe aquelas mulheres que tu fala, ih, tu é sapatão, não achei que tu era sapatão, e não é. Aí tu fica neurótico querendo dizer sempre que não é. Então, pode ser que seja isso. Então, ela tem uma questão em que as pessoas achem algo dela. E, num primeiro momento, sim, me parece que ela tá querendo, mas não sabe pedir. Que ela tá querendo e não sabe pedir. Então, eu não sei, né? Não conheço essa pessoa, mas uma pessoa que eu já parto da desconfiança de uma pessoa que fica reafirmando muito em voz alta o tempo todo, mesmo quando não é perguntada sobre a sexualidade. Não, sou hétero, porra. Aí tem aquelas coisas, sou hétero, porra, que é horrível e transfóbico, inclusive, né? Sou hétero, gosto de peru, gosto de... sou hétero, não sei o que. Deus... Gente, Deus me livre essas falas, Deus me livre essas pessoas. Pra mim, essas pessoas, elas têm uma coisa... E assim, então ela não te quer, ela é hétero, não quer ficar com você, mas ela quer que você continue gostando dela e quer que você continue investindo nela. Então, assim, se você tem uma outra namorada, não é eu que sou a namorada imaginária dela. Ô, Roberta, conta pra gente aí. A gente tem que ter um episódio na quarta-feira. Terça-feira, a gente mete um episódio. Na quarta-feira, a gente mete perguntas que a história anterior ficou de responder. E na quinta, o Conselhos Ácidos. A gente dorme que horas? A gente é sapatão, a gente tá... Não precisa. Porque, assim, eu fico com algumas perguntas. A primeira delas deu a entender que ela gostava de mulheres como, Roberta? Ela não verbalizou, porque deu a entender não é falar, eu gosto. Beleza, ela deu a entender, ela não transpareceu pra você que a sua confusão em ela ser uma mulher lésbica fosse um problema tão grande quanto foi depois. Porque, pelo que ela narra, ela deu uma gostosa, gostosation, e a professora falou, cara, ai, sua doida. Sua doida. Sua doida. Sua doida. Nada a ver. Sua doida. Nada a ver, sua doida. Nada a ver. Doidation. Nada a ver. Mas ela teve tempo em casa pra pensar que aquilo ali era um problema. Ou seja, então no primeiro momento, não foi. Me parece que naquele primeiro momento que ela riu e falou, ai, nada a ver, ela gostou, ela ficou lisonjeada. É bem possível. E quando ela refletiu em casa tudo que isso poderia parecer, é que veio o problema. Porque aí depois ela chamou e falou, olha, você me desrespeitou, isso não... Veio com uma outra reação um pouco maior. Eu queria um pouco mais acalorada. Entendeu? O Aí a gente tem que perguntar perdão. Aí a gente tem que perguntar pra Ângela, né? Que não tem o nome dessa professora, eu vou chamar ela de Ângela. Aí a gente tem que perguntar pra Ângela, né? O que foi o seu gatilho, Ângela, para que você depois, né, não viesse só no kkk, you crazy, e saísse, né? Que você depois tenha vindo... Você não faça isso, fuck you, e é isso, não faz, eu não quero saber, você me desrespeitou, não fala comigo, porque até onde eu entendi, nossa amiga Roberta já não estava mais falando com você, né? Ela ficou sem graça, tomou um fora, tomou um toco ali, ficou sem graça, não te importunou mais. Pra que depois tu ainda voltou nesse contato com ela? Porque eu acho que não tá bem resolvido na cabeça de Claramente não está, Ângela. Por que você faz questão de contar pra todo mundo, de gritar aos quatro ventos que você é hétero? Uma outra questão que me deixa incomodada é que, assim, como professora, é um clássico. É um clássico. Mulheres mais velhas, à frente, É um uma clássico. autoridade, donas do saber. Quem é professora aí sabe que é muito comum essa confusão de aluno, seja num flerte platônico, seja numas mini cantadas. Com criança é normal. Quantas crianças não vivem um amorzinho platônico pelas suas tias da escola? Então, é meio que natural. Eu imagino que essa professora, já que ela era mais velha, em algum momento tenha passado por essa, né, Mas será que ideia. tem outras mulheres? Pois é, entendeu? Ou seja, tá tudo bem ela ser cantada por outros alunos? Tá tudo bem se um aluno chegasse pra ela e falar, ei, mó gostosa, hein, tia? E
não teria gerado tudo isso, teria sido só uma coisa, ai, garoto, seu moleque. Ou é uma problemática real porque foi uma mulher e ela pode ser você não pode falar coisa política que é ano de eleição, mas ela pode ser aquele bichinho amarelo. Aquele lá, Ou ela pode ser só alguém perdida no processo. Por quê? Vou trazer agora uma defesa de Angulation. Cara, eu acho que a gente reage à nossa sexualidade de muitas formas. Sabe por quê? Porque assim, a pressão que a sociedade homofóbica faz para que a gente fique dentro da casinha da heteronormatividade, ela é muito grande. E quando você não faz parte daquela casinha, isso dói. Doeu em mim, doeu em vocês, doeu nela, doeu em boa parte. Dói em todo mundo? Não, algumas pessoas não doem. Mas dói em muita gente, aquele momento de assumir para si que você gosta de mulher, você acha que tá errado, né? Aquele momento de assumir para outra pessoa. E a gente tende a achar que esse momento de descoberta, ele vem na adolescência. Ele vem quando você entra na faculdade, aí você vai fumar de maconha e vai virar sapatão. Da faculdade pública. Mas a realidade é que muitas de nós foram atropeladas pelo patriarcado durante décadas, em especial gerações anteriores à nossa, e aí quando chegam na fase adulta totalmente atoladas daquela bosta heteronormativa, não sabe reagir aos seus próprios desejos sexuais. Então, eu gostaria de pedir para você, que é uma mulher lésbica, que se entendeu lésbica, mais velha, numa outra fase da vida, 30 a mais. A gente recebe muitas mensagens de mulheres lésbicas que se entenderam lésbicas com 30, com 40, com 50, com 60 anos. E elas relatam que é muito mais difícil do que na adolescência. E eu imagino de verdade que seja muito mais difícil e doloroso, né? Você tem mais gente para frustrar, além do seu pai, da sua mãe, ou da sua avó, ou da sua tia. Sabe? Você tem uma sociedade, você tem um chefe, você tem um ex-marido, você tem filhos, você tem muita gente para decepcionar virando uma mulher lésbica. E talvez nossa amiga Ângela esteja nesse momento cruel dela com ela mesma, em que ela adoraria viver isso, só que ela só vive isso em quatro paredes e qualquer ameaça dessa realidade se tornar real vira um caos para ela, que ela precisa se proteger e proteger, que é o que me parece, tá, Roberta? A imagem dela. Das duas, uma, né? Ou ela é isso tudo aí que a Karen falou, essa pessoa que tá na descoberta, tardia, que tá lidando com a pressão da heteronormatividade, etc, etc, de ter que sair do armário, ou ela é só uma grande babaca mesmo, tá? Pode ser. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração, ela é uma professora de inglês. Provavelmente ela trabalha em espaços que lidam com crianças. E a gente sabe que chefes nesses espaços são extremamente mais homofóbicos, porque eles têm uma fixação de que sapatão não pode ver uma criança que não vai pode, desvirtuar a criança desvirtua a criança, muda, se a criança olha pra uma sapatão, ela fala assim, mamãe, é uma sapatão, eu sou lésbica. Já corta um cabelo, bota um side cut aqui, ó, lixa a unha e bota um anel de coco, desvirtuamos a criança, a gente tem esse poder. Então, assim, é complicado também para ela, na cabeça dela, manter a imagem de mulher hétero que a protege do patriarcado e das ofensas. Vai saber também o que ela já não ouviu no conselho de classe, numa reunião dos professores. E aí ela tá ali se protegendo. Eu vou fazer esse meio campo aqui apenas uma advogada, uma advocation. Advocation de Angeles. E, assim, que curioso isso, né? Porque quando você vira tão bem, né, pra uma mulher e num ambiente que não era um ambiente de flerte, né? Era um ambiente do trabalho dela. E quando você também, Roberta, vira pra uma mulher num ambiente de trabalho dela e fala, pô, uma gostosa, hein? Também você tá reproduzindo uma heteronormatividade compulsória. Já parou pra pensar? Né? Ainda, tudo bem que você é de boas com a sua sexualidade, com a sua identidade, com tudo, mas assim, o fato de você abordar uma mulher no ambiente de trabalho dela, né, despropositadamente, chamando ela de gostosa, também, né, se vocês não estavam numa situação de flerte, também é reprodução do patriarcado, também é reprodução de uma atitude que a gente vê um monte de macho assediador tendo. Calma, não tô dizendo que você é uma assediadora. Você pode elogiar a mulher, se atravessou, ao invés de você falar, poxa, você tá muito bonita, você falou, você é uma baita de uma gostosa. E às vezes acontece. Mas... deu uma objetificada aí. Ela entende e reconhece que ela foi... sim. otária. Não, ela entende que ela se enrolou ali.
Mas, de fato, não acho que tenha um peso. E eu acho que eu faço uma diferença, tá? Se fosse um homem Claro. chegando para essa professora Claro. chamando, pô, tu é maior gostosa, eu me sentiria extremamente ameaçada no meu ambiente de trabalho, Sim. né? Objetificada e em risco. Mas como era uma mulher, e eu vou fazer esse meio campo, sim, porque é importante, não acho que merecesse o tamanho do que se tornou se isso não tivesse um lugar ali mal resolvido na cabecinha dela. Eu também tá? não acho. Até porque, imagina, se fosse uma amiga dela, né? Ou se vocês eu entendi que vocês não tinham nada, vocês não flertavam, Sim. né? Você gostava dela, você curtia ela, mas ela falou pra você que beijava as mulheres, mas vocês não flertavam. Podia facilmente ter sido uma amiga dela falando, nossa, tá gostosa hoje. Será que ela teria levado dessa maneira? Não, mas é porque ali já tinha havia uma tensão, não estou dizendo uma tensão de flerte, havia uma tensão de eis uma mulher sapatão aqui, falando comigo, e eu não quero ser confundida. E aí eu acho que a gente tem mesmo que também pensar nisso. Por que a gente não quer ser confundida? Ah, é o patriarcado, o preconceito e tudo. Mas caramba, que horas a gente para com isso? Que horas a gente simplesmente aceita que isso é normal, que somos normais, né? Não é aquela, tem as pessoas LGBTs e as pessoas normais, né? Que horas a gente entende que isso é normal, que tudo bem, assim, poxa, você é sapatão, não, eu sou sapatão, você é hétero, assim, é normal que... Não pode achar que eu sou sapatão. Não, para além de ser normal, é natural. É natural. Né? Baby, I was born this way. Eu perdi o teu curso de inglês, que eu tava olhando. Inglês gaga. Eu tava olhando tuas costas torneadas, tá, professora? Mas ela prestou atenção. Você já se apaixonou por alguma professorinha? Gente, já. Vou contar. Vou aqui ajeitar meu cabelo de sapatão para que ele apareça mais. Aí eu vou contar e você me conta se você já. Tá. Tá? Então tá, vou contar. Estava eu na faculdade, né? Antro. Estava eu na faculdade pública fumando minha maconha e descobrindo minha sexualidade. E aí, eu tinha, em dado período, uma professora. E além dela ser uma matéria que eu adorava, ela era, assim, uma gata. Qual era a matéria? Coisas que não importam. Não importa, porque se eu vou falar e depois vão ver quem... Mas assim, a gente não teve nada, então spoiler. Bom, era uma matéria de criação, de criatividade, que foi pra onde eu enveredei depois, né? Foi o meu caminho profissional. E ela era uma gata, e ela era mais nova. Não mais nova que eu, mais nova do que os outros professores. Ela tinha uma idade mais próxima da idade de quem tá ali da galera da faculdade. E aí eu achava ela uma gata e tal, e para além disso, eu adorava a matéria dela. E ela se vestia muito bem. E aí eu ia sempre na matéria dela, prestava atenção, acabava trocando com a professora, fazia os trabalhos, tirava dúvida. Primeiro, porque gostava da matéria. Segundo, porque tinha crush nela. E aí eu fui descobrir, ela falando assim em aulas, então, não pra mim, né? Não pra mim. Ela falando com pessoas, comentando com alunos, assim, que ela frequentava os mesmos barizinhos e as mesmas baladinhas alternativas que eu frequentava. E eu falei, gente... Não, eu falei, a jovem, né? A jovem lésbica iludida. Eu falei, gente, ela frequenta os mesmos lugares que eu vou com os meus amigos. Ela é sapatão com certeza. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ela é no mínimo bi, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que falar com ela. Yasmin do passado, não fale. Com ela? Meu Deus. Por Falei. isso que tu demorou tanto a se formar? Não, ela foi minha professora um período só. Caralho, CR lá embaixo. Vou tomar seu cu. Mas aí um dia, eu não sei de onde, eu tirei coragem. Eu ganhei ingressos pra um show que eu sei que ela queria ir. Tá? Ganhou o ingresso? Não, ganhei. No Fimpla? Não, eu ganhei mesmo. Eu trabalhava num lugar que me dava ingressos. E aí, eu ganhei esses ingressos. Eu falei assim, cara, eu sei que ela gosta muito dessa banda. Ela usava uns broches, tá ligado? Assim, muito parecido comigo. A mulher que usa broche é sapatão. Sapatão, criatividade. E aí, eu fui falar com ela, tipo, que eu tinha os ingressos, assim, depois da aula. Eu, ai, fulana... Então, pô, vi que você tava com um broche ou uma bolsa, sei lá o quê, da banda tal, que eu agora nem lembro. Não dá nem pra falar, porque eu nem lembro. E, pô, eu ganhei ingresso pra ir nesse show e tal, e tava pensando, né, de te oferecer e tal. E aí ela, educadamente, me respondeu, falou assim, não! Não, ela falou assim, eu adoro essa banda e tal, que bacana, vai ter show, não sabia. Vou falar com o meu namorado e te aviso. Fofinha, pontuou legal. Então, na hora que ela lançou um namorado, eu tranquei a matéria. Mentira, não tranquei, fiz até o final.
Mas essa foi minha história de paixão com professora. Ah, E você? fofa. E depois disso, nunca mais. Não, nunca mais. Poderia até procurar agora, né? Ver como é que... Vamos jogar ela no Orkut? Vamos jogar ela no Orkut? Vou jogar ela aqui rapidinho. Eu vou procurar mesmo, tá? Só um minuto, gente. Ih. Aquele negócio que você... Olha, se vaza a busca do Instagram de Yasmin Campbell. Achei. Ó quem segue. As pessoas que fizeram faculdade comigo. Achei. Como um vinho, tal qual. Agora eu não posso pedir pra seguir, né? Não. Oi, tudo bom? Ganhei ingresso de novo. Oi, tudo bom? Qual era a banda mesmo que eu te convidei? Mano. Uma grata, né? Uma grata. Uma grata. Uma grata surpresa. Uma pena. Imagina se eu sigo ela agora do nada. Enfim, era essa moça. Eu nunca me apaixonei por professor. Era. E professor Ro? Também não. Professor já. Professor Ro? Professor. Mas eu nunca me apaixonei por professora. Na verdade, eu já tive uma história idêntica à da Roberta. Só que não era com professora, era uma coleguinha minha de um espaço religioso que a gente frequentava. E aí, ela nitidamente era sapatão, porque não tem como você ser uma mulher. Ah, gente, vamos falar a verdade. Uhum. Você chegar aqui com a sua bermuda tactel, a sua blusa aqui, o seu skate na sua mão, o seu All-Star, falando qual é meu brother. Fala aí, galera, como é que tá? Geral. Gerations. Entendeu? Geration. E você não ser sapatation, entendeu? Então, assim, você me confundiu sim, querida. E não era sapatation? Então, nitidamente ela era. Eu fuxiquei. Eu fui tipo a stalker do outro episódio. Do episódio de saúde Nossa mental. amiga Marilhão. Eu julguei ela aqui porque hoje eu sou mudada. Mas naquela época eu dei uma stalkeada. Entrei no perfil da tia pra ver, mas eu não falei com ninguém. Eu só entrei pra ficar vendo. E era época de Facebook. E aí eu vi que assim, tinha tudo pra ser. Tudo. Ah, eu falei, caramba, vou ficar aqui por perto. E aí um dia, a gente começou a trocar e eu comecei a ver coisa onde não tem. Né? Porque quem procura acha. Pois é. Tudo que ela falava assim, fala, Karen, tudo bem? Eu falava, oi, tudo bem? Tipo, ela sabe meu nome. E depois ela falava, tá indo pra lá? Eu falava, tô. Quer uma carona? Quero. Eu tinha carona com ponto de ônibus. Ela de carro, eu morando a 300 quilômetros da região, e ela me dava uma carona até o ponto de ônibus, olha a humilhação. Eu descia e falava, tchau, obrigada. Ai, ela me deu carona, ela me ama, ela me quer. E aí um dia eu tomei coragem. Ai, amiga. E mandei uma mensagem, um inbox no Facebook. Ai, dizendo o quê? Um textão falando. Karen, sendo Karen desde sempre. Um textão falando, cara, eu confundi as coisas, eu tô muito envolvida, te acho muito linda, tá tudo bem se você não pensar o mesmo, Você mas... chamou ela de gostosa? Não, mas eu falei que eu queria casar com ela, ter filhos, que eu achava que a gente tinha tido um encontro de almas, que ela era meu sol. Era melhor ter chamado ela de gostosa, amiga. Que ela era meu sol, que eu iria até o fim por ela, entendeu? Eu fiz tudo que eu julguei aqui vocês terem feito já. Mandei. Ela me respondeu, mandei assim, fui chorar. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu tentei apagar, não podia mais. Meu Deus do céu, mano. Mandei print para todas as minhas amigas para que elas me aconselhassem. E aí ela me respondeu. Me respondeu falando que ela era hétero. Que ela era hétero. E com a seguinte frase, que eu vou repetir, porque talvez ela veja a gente. Porque ela é sapatão com certeza. Ela me mandou a seguinte mensagem. Guarde, porque na mensagem que eu mandei, eu deduzi que ela era, tá? Então, eu meio que no texto, eu não questionei se ela talvez fosse. Eu defini Ok, tá. que ela é. E ela me mandou uma parada falando, oi, Karen, tudo bem? Boa tarde. Então, só pra deixar bem claro, eu sou hétero, você confundiu. E, a frase emblemática, até hoje eu guardo de meme. Guarde as meias verdades que você acha que sabe sobre mim e queime-as.
Vou repetir, porque caso não tenha ficado claro pra você, que foi você mesmo que Foi a falou. Isabela Taviani? Porque essa é quase a letra de música da Isabela Taviani. Pegue as meias Guarde. verdades. Não, é pegue, perdão. Pegue as meias verdades que você acha que sabe sobre mim e queime-as. Quando eu li aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi: queime-as? Queime-as? Ninguém usa esse foguete. Queimar? Queime-as? Queime-as? Do nome que tirou isso? Queime-as. E aí virou um meme. Queime-as. Toda vez que eu falava alguma coisa, alguém falava: Karen menos, pegue as meias verdades que você acha que sabe sobre isso e queime-as. Porque... E aí, a gente nunca mais se falou, eu não respondi aquela mensagem, ela me bloqueou em tudo, me bloqueou no Instagram, me bloqueou no Facebook, fugiu de mim como o diabo foge da cruz no lugar onde a gente frequentava juntas. Em um belo dia, umas 2 semanas depois, uns 3, sei lá, eu andando ali pela região, indo pro tal ponto de ônibus que ela sempre me levava, ela passa de carro e pergunta: oi, Karen, quer carona? Foi Karen queimou. E aí eu olhei pra ela e falei: quero. Não! Entrei no carro, ela falou: e aí, como é que estão as coisas? Tá fazendo aquele curso? Eu falei: tô. Ela deu simplesmente uma volta no quarteirão, me deixou no ponto de ônibus, eu desci. Nunca mais olhou na minha cara. Ou seja, aquele momento... Agora eu quero ver, né? Mano, Ih, nome de aqui. sapatão. Ela tem a mesma Faz foto. sentido isso aqui? Faz. É a mesma foto. Essa menina, ela é hétero. Gente, se essa mulher só é hétero, eu sou uma abelha. Essa mulher não é hétero. Não. Essa mulher não. Assim, ai, Yasmin, quer dizer que sapatão tem cara? Tem. Quer dizer. Ela tem. Pô, não é. Mano, pelo amor de Deus. Esse rapaz aqui no fundo da foto é mais É mais hétero. é lésbico do que, Mas, do que lá. Perdi meu personagem. gente, não. E aí, nunca mais nos falamos, né? Passaram-se anos e anos e anos. Ela no céu e ele no mar. Quem não pegou a referência, joga no Google. E um dia eu fiz... Eu trabalho com audiovisual, eu participei de uma websérie lésbica há muitos e muitos anos atrás, que me arrependo profundamente disso. E aí, quem que manda mensagem pra uma das protagonistas sapatão? Fala isso assim. Aham. Quem que pega a mensagem, quem que manda mensagem pra uma das protagonistas sapatão, falando assim: oiê, adorei a série. A série, do início ao fim sapatão, as meninas se pegando, se lambendo. Ah, adorei a série, manda um beijo pra galera. Sou amiga da Karen. Eu falei: agora você é minha amiga, não, sua vagabunda. Friends, mais que amigas, friends. Uma das coisas que eu tinha pontuado aqui pra gente falar era que o patriarcado e a heterossexualidade compulsória, ou a heteronormatividade compulsória, né? E tudo que vem junto com isso, com essa expectativa do patriarcado, ela afeta nós, pessoas LGBTs, e afeta também mulheres héteros, no geral, né? E homens também, né? Não trabalhamos com, mas afeta vocês também, assim, né? Então, assim, a coisa da mulher tem que ser mais feminina, tem que ser delicada. A gente já falou disso, assim. Isso também é sobre a heteronormatividade, sobre expectativas do patriarcado, né? A coisa da mulher ter que ser cantada, a coisa do homem ter que cantar, da mulher não poder ganhar mais que o homem. Tudo isso faz parte deste grande guarda-chuva que é a heteronormatividade, o patriarcado, a heterossexualidade compulsória, né? Você já nasce na expectativa de que você vai ter que, em algum momento, ficar com carinha, dar um beijinho no menino, e depois crescer, arrumar um namoradinho, depois outro namorado, em algum momento você vai transar, você vai casar, e vocês vão ter filhos, talvez, quem sabe, um outro cachorro. Aí ele vai ser rico, mas talvez você vai achar que ele tá te traindo, ele vai ter o fute de quarta, vai sair com os amigos no fute de quarta, vocês vão viajar, vão fazer a lua de mel em algum lugar. Pois é, tudo isso. Aí, quando você vai olhar pra você, a tua vida passou, tu olhou pra trás e falou: meu Deus, onde foi que eu me perdi pra viver em função do patriarcado e da expectativa? Eu chamo isso um pouco de piloto automático, né? Que a gente vai indo sem saber o que a gente está vivendo e a gente acaba perdendo a vida porque a gente está vivendo só para compensar, só para agradar e só para atingir as expectativas que foram geradas pela gente
que antes da gente nascer mesmo. Você vai meio que reproduzindo, né? Como a sua mãe viveu, depois como seu pai viveu, como sua tia viveu. Sabe uma coisa que a heteronormatividade me causa, que eu odeio muito? Não por vergonha, mas porque eu odeio. São aquelas mini saídas do armário diárias que você tem que dar. Eu, por exemplo, eu tenho uma passabilidade de uma mulher hétero, que infelizmente é uma problemática para mim real, tá? Real, e eu já vou explicar. Mas ter que sair do armário o tempo inteiro me dá uma certa irritada. Sabe quando você chega num lugar e alguém fala assim: ah, e seu namorado não vem? E seu marido não vem? Ninguém para pensar que talvez seja: e sua namorada não vem? E sua esposa não vem? Não, porque automaticamente eu sou lida como uma mulher hétero. Automaticamente eu estar com batom, meu cabelo preso, pulseiras, anéis, um vestido, um salto alto, eu virei uma mulher hétero. Porque isso, no final das contas, quando a gente fala sobre ter cara de sapatão, ter nome de sapatão, o que a sociedade heteronormativa faz é: olha, esse aqui é o padrão correto que deve ser. Todo mundo que é normal e naturalmente homem ou mulher age exatamente desse jeito. Qualquer pessoa que foge 1 milímetro desse arquétipo aqui, pronto, está designado à margem do inferno e do apocalipse. E aí, eu estou dentro da margem aceitável. E ainda assim, eu me sinto completamente ameaçada e invisibilizada por uma sexualidade que já é muito custosa de sair do armário uma única vez. Imagina sair do armário todas as vezes, em todos os meus trabalhos, em todos os lugares espiritualistas que eu vou. Ai, que saco! Entende? Eu sou muito feminina, né? E a sociedade adora me confundir com uma mulher hétero em lugares que são lugares de hétero. Por exemplo, eu frequento muita roda de samba. E as rodas de samba dos lugares mais cult, pop e tal, eles são rodeados, ele acaba sendo um espaço mais seguro para LGBTs. Então você vê uma abertura muito grande. Aí costumo ir em muitos eventos LGBTs, então a roda de samba é só de mulher, aí a roda de pagode é só de mulher, e aí o público é um público muito diverso. Mas quando eu adentro para os subúrbios, para as periferias, né, para os lugares distantes desses centros urbanos, eu vou me deparando com lugares muito heteronormativos. E aí, quando eu esbarro nesses lugares, por mais que eu seja uma mulher que não estou mais dentro do armário, ou seja, eu vou de mãozinha dada com a minha namorada para um samba, eu sou convidada a sair do armário diversas vezes. E dá para notar a cara de decepção das pessoas quando elas me olham e falam: ih, isso aí é sapatão. Eu não preciso passar por isso. Não preciso mesmo, sabe? E fica uma sensação, e que eu acho importante que a gente diga, uma sensação de que a qualquer minuto vão descobrir que eu sou uma farsa. Porque eu estou num espaço que não é meu, não me pertence. Esse espaço é designado para casais héteros. E quando você tá num espaço sapatônico, você se sente pertencente? Eu me sinto mais pertencente. Me sinto mais pertencente. Aí a gente vai precisar fazer algum outro recorte, que é um recorte que também passa pela heteronormatividade, que eu sou uma mulher sáfica que não performo, por exemplo, eu não performo muito bem no rebuceteio, eu não performo muito bem na pegação geral, eu não performo muito bem naquele lugar de ai, me conquistem, que esperam que as sapatilhas, As fêmeas, as né? fêmeas se comportem, né? Então eu me sinto. E fazendo um outro recorte, depende se esse espaço lésbico que a gente tiver, LGBT, ele for um espaço diverso para pessoas negras, diverso para corpos grandes, talvez eu me sinta pertencente. Mas nem sempre são, né? A gente tem uma palavrinha que muita gente usa, que é sapadrão, né? Que traz muito esse lugar. Aí sapadrões que se
que se vestem e que são um padrão da heteronormatividade, um padrão estético da heteronormatividade. Não existe outro padrão não ser esse. É um padrão estético da heteronormatividade e elas definem quem é bonita, quem é desejável, quem é cobiçada. E eu, geralmente, por ser uma mulher gorda, negra, não estou entre as mulheres que são cobiçadas. Então, nem sempre eu me sinto abraçada, mas eu não me sinto em risco. A minha integridade física não está em risco. A minha integridade emocional talvez esteja, mas a minha integridade física não está como ela fica quando eu estou num espaço hétero. E você, como é pra você? Você performa mais, né? Uma coisa meio sapatão. Você acha? Eu acho que tem uma vibe. Tu achas? Performa, né? Eu acho que... Te confundem com hétero? Amiga, eu acho que não me confundem com hétero há muito tempo. Há muito tempo. Eu era muito confundida com hétero quando eu era um pouco mais nova. Já era sapatão, mas ainda tinha muito cara que chegava em mim e tal. Hoje em dia isso não acontece muito, assim. Tem muito tempo que um homem não chega em mim, assim. E ano passado um cara até chegou em mim, talvez fetiche, talvez, não sei. Provavelmente vai saber que eu era sapatão. Você acha acho. Você acha que é muito fetichizado? Eu não, né? Eu não sou a sapatão padrão. Então eu não sou muito fetichizada. Nem nesse lugar, assim, do fetiche eu me encontro, assim. Isso é muito complicado pra mim. Porque, como eu já disse algumas vezes, eu sou uma pessoa com uma autoestima um pouco prejudicada. Nessa coisa, assim, do físico. No físico, sou. Eu me acho inteligente. Vou pegar esse corte. Aí vocês que ficam o dia inteiro lotando o nosso direct. Quero conhecer Yasmin. Yasmin tá solteira? Qual o tipo de Yasmin? Ai, meu Deus, Yasmin. Eu tenho pressa de casar com a Yasmin. Ai, eu sou igualzinha a Yasmin. Yasmin me namora. Era isso que eu queria. Esse é o recorte. Eu tenho autoestima um pouco prejudicada, assim, né? Então, é muito complicado pra mim. Deixa eu ver como eu vou colocar isso aqui. Eu muitas vezes, assim, em lugares héteros eu nem vou. Nem tenho, nem sei quem são. Nem frequento, porque realmente eu não gosto muito. Aí eu ainda tenho umas amigas que falam, você só vai pro lugar de sapatão. Só, porque é onde eu me sinto bem. E eu gosto de performar uma sapatonice um pouco mais aflorada, né? Mas, como a gente falou no episódio de estereótipos, né? Mas, em lugares sapatões, às vezes eu sinto que eu não pertenço também. Porque eu não correspondo aos padrões heteronormativos impostos que nós, como mulheres lésbicas, bis e tudo, também reproduzimos. Né? A gente não conseguiu, e é muito intrínseco isso. É muito difícil a gente parar de reproduzir padrão de desejo, padrão de corpo, padrão de postura, padrão de roupa. Né? Então eu dou uma sofrida às vezes. Às vezes, por exemplo, eu quero conversar com uma gatinha e não consigo chegar nela. Porque ela é feia? Não entendi. Foi uma dúvida sincera. Deixa de ser cara de pau, você não falou. Meu gatilho? Não vai se fuder. Não, justamente porque às vezes eu acho que aquela mulher é muito padrão, que ela é muito bonita, que ela é muito cobiçada. Eu já vi ela sendo muito cobiçada. E aí eu falo, cara, não vou nem tentar, entendeu? Às vezes, essas putarias que tu fala que tu não vai, quando a gente tá nessas putarias que você tá, ainda que você não esteja participando delas, eu vejo todo mundo ali se capilarizando, se entremeando, e eu fico, juro, é assim, é nítido, é fisicamente, é geograficamente nítido. Eu fico Mas você acha do lado de fora, que assim. você frequenta lugares lésbicos, mas que são heteronormativos, e talvez falte frequentar lugares onde o seu corpo seja bem-vindo, ou porque a sua autoestima não consegue nem enxergar a cobiça dos outros? Ou é um pouco dos dois? Não faço ideia. A minha autoestima definitivamente não consegue enxergar a cobiça dos outros, assim. Eu não consigo, gente. É isso. Você vai ter que me falar. Eu não vou saber, mano. Você vai ter que me falar. Você se acha uma mulher feia? Não, mas... Não me acho uma mulher feia, não. Mas... acho a mulher que as pessoas gostam de colocar na zona da amizade.
Gente, pelo amor de Deus, comenta aqui. Ai, Não, Yasmin, não, quero não saber precisa com você. comentar. Eu adoraria. Gente, se comentário funcionasse, eu ia ficar muito feliz, porque, assim, me economizar uma grana de terapia. Mas, infelizmente, os comentários não vão funcionar. Eu agradeço. Fico lisonjadíssima quando sou elogiada. Eu vou até abrir um detalhe aqui. Outro dia, eu falei com a Karen. Bom, sim, tem muita gente que me manda mensagem, tem muita gente que me elogia. Eu amo, né? Fico super feliz. Quem não gosta de ser elogiado, né? Eu adoro. Mas mesmo assim, outro dia eu falei com a Karen, aí, amiga, não sei o que, amiga, eu tô com a autoestima meio merda, não tô legal, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bonita, não tô. Aí a Karen, nossa, a gente tinha acabado de lançar a primeira temporada, o podcast tava bombando, aquele vídeo do casamento tava bombando, e a Karen, caraca, pô, e você tá recebendo um monte de mensagens de um monte de desconhecida na internet, né, te elogiando e tal, te cobiçando, né, e mesmo assim, vem em outro lugar. Que lugar é esse? Não sei, galera. Esse é meu tópico 1 na terapia. Estamos aprofundando, estamos tentando entender. Tem alguns caminhos que eu não vou abrir aqui porque são pessoais demais. Mas eu não sei, cara, eu não sei. A pessoa precisa me avisar, assim. É muito difícil pra mim. E eu tenho essa questão de ser colocada muito nas dias que a gente tá falando de inglês, na friend zone. Friendzonization. Friend zone. Eu escrevo um livro sobre friend zone. A gente chegou a falar no episódio de estereótipos lésbicos sobre a Gozuen, né? E aquele personagem que existe ali da caminhoneira, que é uma mulher totalmente fora do padrão heteronormativo, e o quanto que ela recebe de cobiça, de desejo de outras mulheres e o quanto isso incomoda. Você acha que existe, ao mesmo tempo que você não enxerga essa cobiça dos outros em você, e a gente é bombardeada diariamente de mensagens de pessoas que querem casar, e querem você, e querem isso, que querem aquilo. Você acha que essas pessoas que te elogiam, que te desejam, que te cobiçam, elas estão te fetichizando? Ou elas estão apenas se enganando porque você não é isso tudo? Não me vejo como objeto de fetiche, acho. Porque eu também, eu tô no meio do caminho, né? Apesar de eu ser mais desfém do que fém, eu não sou a desfém que em inglês... Olha, que coisa curiosa esse episódio do inglês, se fosse combinado... Em inglês tem uma palavra pra um tipo de sapatão muito específico. Presta atenção, ô vagabundo. Ai, desculpa, Eixo. Que é stud. Stud é tipo garanhão. Então seria a sapatona garanhona, O que entendeu? significa? Que no Brasil, garanhona é aquele cara que pega geral. Lá é a sapatona... Você viu o Orange is the New Black? Não. Tá. Geralmente é a sapatona com um corpo maior, com um cabelo mais curtinho pra cima, bem desfém, e que galanteia. Que é mais canastrona, que é mais Você assim. se considera essa? Não me considero essa. Não, me perdi então. Não me considero essa. Eu digo que eu não tô nem aqui na stud, que eu acho que essas são fetichizadas, as garanhonas, as canastronas. Canastrona num lugar legal, tá, gente? Garanhona num lugar legal. Que essas são muito fetichizadas e também não tô no lugar da fém, da cobiça. Pela cobiça, pelo desejo só. Então eu não me enxergo em nenhuma das duas pontas. Aí eu não sei se tem público pra mim, entendeu? Às vezes eu fico... Tirando vocês, gente, as 189 mensagens por dia que vocês mandam dizendo que tem pressa de casar com ela. Tirando vocês, não sei se tem realmente gente no mundo. Tô falando só que eu não me vejo em nenhum dos dois extremos. Então não me vejo no fetiche e não me vejo na cobiça. Deixa eu te perguntar então. Você se vê onde? Não, deixa eu perguntar pra você também, que eu sou curiosa. Que eu gosto de botar. Eu sei, mas eu gosto de falar. Você se vê mais na fém, né? Claro. E você acha que te fetichizam? Essa coisa da maneira, por exemplo, a Karen... é uma mulher preta, empoderada, que se veste bem, que fala bem, é inteligente, é bonita, que chega... Porque a Karen, quando chega num lugar, ela chega com presença, ela chega com roupa, ela chega com... A mulher que a gente quer ter do lado aqui, a mulher que eu quero desfilar, minha mulher. Você acha que te vem muito assim? Não. Depende, mas não vejo. Eu não tenho tantos problemas de autoestima como você tem, porque eu sou uma mulher negra, então a autoestima, o direito à autoestima me foi tirado desde do meu nascimento, e eu tive uma vida inteira para construir isso,
né, reconstruir a minha autoestima, e isso foi feito com muita terapia, com uma rede afrocentrada, né? Então eu consegui, ao longo desses 40 anos, resgatar ali em algum lugar a minha autoestima, com cuidados com a minha saúde, e aí, beleza, né? E outros pontos que eu acho que a gente precisa também falar, e a gente vai ter um episódio na terceira temporada sobre gordofobia, que passava por esses lugares e que a gente acabou reconstruindo a minha autoestima. Mas eu não me vejo na mulher fetichizada justamente porque eu sou isso tudo. Tem uma palavra que usam muito quando querem me descrever e que ela parece um elogio, mas ela me coloca num lugar, às vezes, de vulnerabilidade um pouco, que é: você é intimidadora. Então, quando você tá esticada, maquiada, com uma taça de vinho na mão, flertando com alguém, e a pessoa fala: nossa, você é muito intimidadora. Isso pode me levar para 2 lugares. O primeiro deles é: tá com medinho? Tá com medinho? Tá querendo, não tá sabendo pedir. Acha que não aguenta, sabe? E também me leva para um lugar do: eu não dou conta. Você é demais, você é muito. E não é muito no lugar positivo, de você é muito inteligente, você é muito maravilhosa, você é muito bonita pra mim. Não é nesse lugar. É no lugar do: você é muito. Entendeu? Você é uma demanda. Eu, às vezes, me vejo como uma demanda. E talvez eu seja, tá, gente? Se relacionar comigo exige. Exige que você seja uma mulher segura, exige que você seja uma mulher inteligente, exige que você seja uma mulher esforçada e trabalhadora, que você me trate bem. A galera anotando, marcando as caixinhas aqui. Exige. Então eu viro uma demanda. Você não vai falar alto comigo, você não vai mandar em mim, você não vai definir para onde eu vou, com quem eu falo, com que roupa eu visto. Eu viro uma demanda. E aí eu entendo esse intimidadora num lugar de: cara, você é muito intimidadora. Não vai dar pra gente seguir. Entende? Então, eu já me relacionei com mulheres que me olharam e falavam: putz, Guido, cara, que mulher linda pra ficar ali, porque pra eu entrar nesse mundo, entrar nessa mulher, pra eu alcançar essa mulher, eu preciso ter ferramentas que eu não tenho. E eu acho, parece que eu tô me vangloriando, mas não é. Não. É muito num lugar de: é isso, quando eu chego, eu chego. Quando... Mas você acha que eu tô errado, Karen? Acho. Mas você gostou de fulano? Não, não gostei. Eu chego. Entendeu? Então eu sou intimidadora, no final das contas eu sou intimidadora. Então, não. E sem contar o fato de que mulheres negras estão à margem das cobiças, né? Ou o nosso corpo é fetichizado e aí eu não entro nesse campo porque eu sou uma mulher gorda, né? E a sociedade nos bota em outro lugar. E aí, ou eu sou uma mulher barraqueira, a mulher performática demais, que chega chegando e vamos lá. Eu não me encaixo em nenhum dos 2 lugares, entendeu? Eu não sou a mulher gostosa que o patriarcado exige, né, que meu corpo seja sexualizado, e eu não sou a barraqueira que chega arrumando confusão com todo mundo, gargalhando com a mão na cintura. Então, eu realmente não me sinto fetichizada. Quer saber um barra que talvez não vá ao ar? Vou pensar. Tava na Europa e eu tava indo para um bar com 2 europeias, e elas eram um casal, e a gente estava ali conversando, e a namorada de uma das europeias virou e falou: nossa, você é muito intimidadora. No sentido de, eu tava falando muito, rindo, e tava todo mundo na mesa rindo, gargalhando, eu tava sendo o centro das atenções. E aí essa mulher nitidamente se incomodou com a minha presença ali, porque ela foi murchando. E ela falou: nossa, você é muito intimidadora. Num lugar pra te diminuir. E ela levantou e foi embora. E naquele momento, a única coisa que eu pensei é: meus ancestrais devem estar orgulhosíssimos de que eu estou intimidando uma branca europeia colonizadora que achou que ia diminuir a latina. E, pelo contrário, me entregou tudo. Inclusive a mulher dela. É uma pena. Eu fui amante dessa vagabunda. Eu vou tirar isso do ar, pois tenho família. Diferente da Yasmin, eu sou a santa, sensata. Yasmin é a puta que pega geral. Eu não vou nem responder.
Quem a santa sensata que tem família pegou nesse dia? Que dia? No dia. Da putaria? Putaria. Peguei uma pessoa, galera, uma pessoa solteira. Você pegou alguém solteira? Ai, engraçada. Engraçada, Beth. Você já foi hétero? Já. Hétero não, acho que eu nunca fui. Quer dizer, na minha cabeça, eu já fui hétero. Na minha cabeça, eu gostava de homens, eu queria ficar com eles, mas se eles começavam a ficar comigo de uma maneira um pouco mais calorosa, eu surtava e chorava em casa. Chorava mesmo, ia pro banheiro chorando. Eu namorei um carinha, eu já era mais velha, então já tava naquela fase assim de tentar começar a fazer algumas coisas. E um dia, menina, ele pegou minha mão. Ai, meu Deus, eu vou jantar ainda, não fala. Eu chorei em casa, tá? Não vou nem falar. Eu chorei em casa. Sério? Sério, amiga, eu me senti atravessada e, cara, ele nem fez, assim, longe de mim passar pano pra macho. Mas ele nem fez nada de errado, eu acho. Era natural, a gente estava numa idade onde essas coisas acontecem. E eu chorei, entrei em casa chorando, chorando, fiquei. E aí eu acho que logo depois disso eu terminei com ele e me descobri sapatão. Falei, chega desta merda. Quando foi que você olhou? Acho que a gente nunca contou isso. Quando foi que você entendeu que você gostava de mulher? Ai, acho. Tá, foram dois momentos diferentes. Primeiro eu entendi que eu gostava de mulher. Anos depois, eu tive a primeira vontade física de beijar uma amiga minha. Que o meu corpo quase que não segurou, assim. E eu posso falar sobre isso porque eu contei isso pra essa minha amiga recentemente. Em 2001, foi a primeira vez que eu pensei que eu gostava de mulher. Eu não tive vontade de beijar. 25 anos. Tem 25 anos. Bodas de... Prata. Bodas de... Prata. Boda de ouro é 50, 25 deve ser prata, não? Deve Sei ser. lá. Mas em 2001, foi a primeira vez que eu cogitei a possibilidade de eu me atrair por mulheres, de eu me interessar por mulheres. Mas ainda não era num lugar físico, eu não tive vontade de beijar ninguém. Mas eu pensei, eu falei, cara, essa amiguinha aqui, eu acho que eu gosto dela, diferente. Acho que eu gosto mais dela do que do meu namorado. Eu tinha um namoradinho, né? Mas até onde isso era... Gosto muito mais da minha amiga do que do meu namorado. Ah, amiga, olhando isso pra trás, hoje em dia, eu claramente era apaixonada por essa minha amiga, claro. Na época era mais minha amiga. Eu gosto mais da minha amiga do que do meu namorado. Ela era a minha vida. Eu deixava recados, gente, vocês são mais novas. Eu deixava recados na secretária eletrônica dela e ela deixava recados na minha secretária eletrônica com declarações de músicas, assim. E tua mãe via isso? Via, ficava bolada, a mãe dela via, ficava bolada, a gente trocava cartas. E aí um dia ela foi na minha casa e pegou todas as cartas, tinha todas as cartas dela guardadas, e ela foi na minha casa, pegou todas as cartas que ela tinha me dado, porque ela começou a namorar um carinha. E as pessoas debochavam da gente porque a gente trocava cartas e os meninos pegavam e liam as cartas. E aí chamavam a gente meio que de sapatão e tal, assim. Ela podia só ter guardado melhor as cartas, né? Não, ficavam na minha casa. Não, aí eram as cartas que ela tinha me dado que ficavam na minha casa. Ela um dia foi lá e pediu pra eu devolver todas. Então, essa foi ali em 2001 que eu achei que eu podia gostar de mulheres. A primeira mulher que eu quis beijar, que eu tive vontade de beijar, foi uma amiga minha, uma grande amiga minha. Quanto tempo depois? Quando eu estava namorando este boy. Foi em 2004. 3 anos depois. 3 anos depois. 3 anos depois, a gente estava numa festa de Halloween, eu nunca vou esquecer. Eu estava com este boy, este meu até então namorado. Aliás, não, ele nem estava na festa, mentira. Eu estava só com as amigas na festa. A Débora estava. Né? Era uma festa de Halloween. E tinha que passar por uns panos. Era um lugar que uma amiga minha fazia aula de dança e tinha que passar por uns panos, assim, que era decoração de Halloween e tal. E aí eu tava com essa amigona minha e a gente meio de Halloween, eu tava... A mesma das cartas? Não, outra. Cada das cartas parou, rompeu comigo. Terminou com você? Terminou comigo porque começou a namorar um menino que era da nossa sala. E que certamente não devia gostar nada da ideia dela ter sido chamada de sapatão em algum momento. E depois, em 2004, eu tive essa vontade louca de beijar uma amiga minha.
Eu quase peguei a cara dela e dei um beijo nela, assim, de tão louco que E foi ela meu era corpo. lésbica? Ela namorou com mulheres, ela não é lésbica, ela se considera uma mulher hétero hoje em dia, mas ela já namorou, já pegou mulheres, a gente já se deu uns beijos já depois disso, mas ela é hétero. E na época era hétero. E eu quis ficar com ela. Ah, enfim, e você? Que vida que segue, né? Quando foi? Eu com 18 anos falava, Deus me livre, lésbicas. Ai, bem longe de mim. Mas era totalmente heteronormativo. Era a minha mãe, a sociedade, falando, você não pode dar errado, né? E ser uma mulher lésbica era dar errado. Até porque na minha família tinha um histórico de um tio que perambulou pelos caminhos tortuosos Olha, da gay. homossexualidade. E que não pôde viver essa realidade. Minha família agora jogando esse recorte no grupo e me excluindo das partilhas do inventário que não existiu. Mas enfim, aí eu meio que não podia dar errado para minha família. Mas tudo bem, porque eu nunca tinha olhado para nenhuma mulher, eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí eu entrei para faculdade. E quando eu entrei pra faculdade, a primeira amiga que eu fiz foi uma mulher lésbica, que namorava uma menina e ela tinha uma banda de meninas e todas eram sapatões. Não era essa, graças a Deus, foi uma banda tóxica antes dessa. E aí eu fui apresentada àquele mundo, todo mundo assumido, mães e pais aceitavam e jantavam juntos numa mesa. E eu com 18 anos falando, oh, meu Deus do céu, com certeza é isso que eu quero, porém eu sou uma mulher hétero. E nunca tinha beijado ninguém. Eu tinha 18 anos, eu nunca tinha beijado um homem. Ah, mas Karen, na adolescência, imagino que você tenha beijado. Não. Ah, mas Karen, na escolinha, você deu um selinho no Pedrinho. Não. Eu nunca tinha dado um beijo, porque é isso, eu era uma criança gorda preta, no subúrbio carioca. Eu não era a menina desejada. Mulheres negras entenderão o que eu tô falando. E aí, com 19 anos, eu já tava muito amiga dessas amigas lésbicas. Eu já tava, tipo, falando muitas palavras progressistas. Temos que respeitar as lésbias. Temos que. Lésbias sim, héteros não. E uma amiga lésbica me apresentou um cara que tinha, sei lá, 40 anos, 36 anos pra cima, e eu 19. E aí ele me deu um beijo. Acho que contei isso no episódio ele me deu um beijo e eu saí dali pensando, "Bleh, meu Deus, que coisa horrível. Como eu pude fazer isso comigo, nunca mais beijarei na vida. Exceto se for uma menina, mas não, quem sou eu? Isso aí que não pode acontecer nunca. Fanfic. E aí eu comecei, nessa mesma época, a fazer aula com uma menina que era muito sapatão. E essa menina ela cuidava de mim na faculdade, meio assim, do nada. Eu chegava na prova, não sabia nada, ela me dava um papelzinho com as respostas, não façam isso, mas ela me dava. Eu entrava na fila para comprar um salgado, ela estava lá na frente, ela falava, Karen, você quer um? Eu falava, eu quero. E aí ela comprava o meu. E ela era muito sapatão. E aí um belo dia ela falou, vamos fazer o trabalho juntos da faculdade? Eu falei, vamos, claro, vamos sim. E a gente foi pra casa dela e aí o elevador quebrou e tivemos que ir de escada para elevador. E aí a gente foi de escada, quando chegou uma porta antes do apartamento dela, ela foi abrir, ela parou a porta, olhou pra trás e falou, posso te beijar? Uou! E aí eu falei, quem mesmo? Mentira. E aí eu falei, pegue suas meias verdades que você acha que sabe sobre mim e me beije. E ela beijou. Boa, garota. E namoramos por 6 anos. Ela me traiu 98 vezes. Volte ao episódio número 1. E ali eu fiquei namorando com ela por 6 anos, repetindo a frase: eu não gosto de mulheres, eu gosto de você. Voz da Deus, a nossa amiga Roberta quer saber. A outra pessoa dessa história, Ângela, ela tá querendo e não tá sabendo pedir? Eu acho que ela tá querendo, não tá sabendo pedir. Por quê? O que te faz achar? Porque se ela tem que... Primeiro que ela tá se afirmando demais. E segundo, se ela já deixou claro pra outra pessoa a questão da sexualidade dela, por que que a Roberta ainda é tão importante ao ponto dela ter que ficar invalidando
a sexualidade da Roberta ou a história da Roberta. Né? Dizendo que ela tem namorada imaginária, enfim. Então, por que incomoda tanto o fato da Roberta ter uma vida? Bom, então é isso. Espero que Roberta tenha entendido com essa professora aí de línguas, quer ensinar uma outra língua pra ela. Muito obrigada pela sua história, Roberta. Beijo, gente. Até quinta-feira com mais temas sobre heteronormatividade tóxica. Manda suas dúvidas e seus pedidos de conselho pra gente. Esse tá tenso, esse vai estar tenso.